Boa tarde, presidente Milanês, vereador Marcos Henriques, secretária Ana Giovana, o doutor Felipe também. Meu boa tarde. Gente, eu precisava muito estar nessa audiência para aprender um pouco mais sobre o Mais Médicos. Precisava estar muito aqui para ouvir e saber dividir esse programa de extrema importância para a cidade, de extrema importância para o nosso Brasil. Eu acho que o que o Tiago, que me antecedeu, quis trazer aqui é duas realidades do Mais Médicos. E é preciso a gente saber separar isso para que a gente saiba o que vai pedir lá em Brasília, vereador Milanês. O que é que a gente vai pedir em Brasília? Porque eu comecei a entender e compreender um cenário aqui bem diferente. Existem dois programas, um programa Mais Médico com dois cenários completamente diferentes. O primeiro cenário é que nós trouxemos para cá médicos cubanos. Esses médicos recebiam um piso, um salário de R$ 11.500. Desse valor do produto do trabalho deles, eles ficavam com R$ 3.000, R$ 8.500 ficava para o governo cubano. E os médicos que vinham para cá não tinham direito de trazer suas famílias, e se trouxessem não tinha como sustentá-las. A gente está falando de um programa, de uma ditadura, de um programa de governo de esquerda, e que hoje a gente vai estar pedindo para um governo de direita. É importante eu trazer isso, gente. Sabe por quê? Porque a gente tem que saber como pedir. Porque se a gente pedir aqui a preservação do Mais Médicos, e nisso, de certa forma, muito embora tenha sido cancelado pelo governo cubano, trouxer a ideia de que nós queremos restabelecer ou trazer de volta os médicos cubanos, isso não vai ser atendido de forma alguma, penso eu, por Brasília. E por que não vai ser atendido de forma alguma? Porque entende o governo federal que houve uma escravidão desses médicos aqui, quando isso aconteceu. Quando eles trabalhavam, deveriam ganhar a mesma coisa que os senhores e as senhoras médicos aqui presentes. Quando eles deveriam ganhar exatamente R$ 11.500 e ganhavam apenas R$ 3.000, e esse valor e esse recurso era voltado para a ditadura de Cuba, o governo rompeu com isso. Isso aí não vai ser aceito. Então a gente vai ter que saber o que pedir, vereador Milanês, vereador Marcos Henriques. É preciso que a gente saiba o que pedir, secretária Ana Giovana. Doutor Felipe, por quê? Porque se a gente for pedir isso, eu acho que não volta de jeito nenhum. E a gente está fazendo uma audiência pública pouco produtiva. Mas se a gente disser que a gente precisa que o Mais Médicos continue, doutor Felipe, que os seus contratos sejam renovados, porque os médicos que aqui ficaram, que aqui estão, prestam um serviço fundamental e essencial para a cidade de João Pessoa, para o estado da Paraíba e para o Brasil, e que os médicos que aqui estão são médicos brasileiros comprometidos, e que os seus recursos, fruto do seu trabalho, vão entrar dentro da sua conta bancária, e aí sim eles poderão sustentar as suas famílias com o seu fruto do trabalho, aí a gente pode começar a ver diferente. Eu estou trazendo isso, gente, à tona, porque são vocês que estão na ponta da lança, e é preciso que a gente saiba o que dizer. Eu trago dados aqui que são... E aí, eu tenho que separar, mas também trazer à tona o porquê de uma destituição. E eu estou... Carlão, você está trazendo aqui governo de direita, governo de esquerda. Eu estou trazendo isso porque o que mais se ouviu dos Mais Médicos não é o que vocês estão falando agora, e o que a gente está sofrendo agora, que foi trazido por doutor Felipe e pela secretária Ana Giovana. Se tem a ideia unicamente do plano Mais Médicos, de médicos cubanos que vieram para cá e estavam sendo explorados, que não tinham direito de ver sua família... Mas, na realidade, ele é muito maior do que isso, e vocês são a prova disso. Bem, o Tribunal de Contas da União, ela fez uma série de comparações oportunas, e é importante a gente citar aqui, e dizer por que é importante separar. Foram gastos mais de 6 bilhões de reais, de 2013 a 2017, com médicos cubanos. Valores esses que não ficavam para eles, como eu bem demonstrei. Isso daria, por exemplo, esses valores, mais de 6 bilhões de reais, daria, por exemplo, para construir 52.413... Formar 52.413 médicos no nosso Brasil. Isso é 5 vezes mais a quantidade de profissionais que estão hoje no Mais Médicos. Também seria possível, com esses 6 bilhões e mais de 6 bilhões de reais, também seria possível usar esse dinheiro para construir 14.068 unidades básicas de saúde.
Isso daria mais ou menos 3 unidades básicas por cidade. Gente, era possível, com esse valor de mais de 6 bilhões de reais, construir uma unidade básica de saúde por município. Esses recursos não ficaram aqui. Esses recursos foram para uma ditadura lá atrás. Os médicos foram escravizados. Não recebiam o fruto do dinheiro do seu trabalho. Não tinham direito de ver seus filhos, nem de suas esposas, nem mãe, nem ninguém. Então, se a gente fala de humanização de saúde, a gente tem que pensar também na família do outro. Humanização da família, a gente tem que pensar na família desses cubanos que vieram para cá. Porque senão, se for para humanizar só a nossa família, não é esse o nosso papel nessa casa, nem o papel de vocês médicos, nem o meu papel como advogado. Mas existe uma ação aqui fundamental. Vereador Milanês, com todo respeito, eu peço uma pequena retificação desse pedido a Brasília, a qual eu vou ter o maior prazer de assinar. É que a gente faça essa separação, para que esses 48 médicos que estão ameaçados de não renovação de contrato, esses fiquem aqui. A gente, como a Câmara Municipal de João Pessoa, o nosso universo, doutor Felipe, é João Pessoa. Estamos preocupados com João Pessoa, também com a Paraíba, também com o Brasil, mas a nossa preocupação agora são com vocês, que precisam da renovação dos contratos. Com a prestação de serviço fundamental que vocês fazem. Então, eu acho que a gente precisa direcionar isso. Como pedir para que isso seja atendido. Eu trouxe dados aqui importantes para que a gente pense. A gente precisa pensar, vereador Milanês. Então, só queria contribuir. Como foi importante eu escutar o que falou o doutor Felipe. Me perdoe, doutor Felipe, porque eu tive que ir ali realmente conversar com os amigos e voltar. Gente, olha o cenário. Não engessa a cabeça, você que é de direita ou de esquerda, não engessa a cabeça. Não cega por causa da ideologia. Vamos pensar no trabalho de quase 50 médicos que vão estar sendo perdidos, de uma falta de assistência que vai ter na nossa cidade. E se está difícil sem vocês, com vocês, imagine sem. A cidade não suporta, secretária Ana Giovana. A gente não pode suportar isso. E é preciso que, nesse momento, vereador Milanês, vereador Marcos Henriques, que o CRM, a Associação de Médicos, esta casa, a Assembleia Legislativa, a gente faça um grande levante. Grupos de direita, grupos conservadores, PT, de esquerda, partido que for. Mas a gente não pode perder essa grande conquista dessa parcela que é o Mais Médicos. Isso nós não podemos perder. Então eu venho aqui hoje representando uma parte da bandeira política que, de certa forma, se comunica com a bandeira política que está no governo federal, mas aqui não é mais política. Aqui é o povo de João Pessoa. É o contrato de homens e mulheres como vocês que trabalham e recebem o fruto do seu trabalho. Eu quero colocar à minha disposição, vereador Milanês, nesse grande esforço que nós teremos. Pedindo apenas para que nesse requerimento a gente consiga, doutor Felipe, aproveitar o seu conhecimento, tentar aqui se comunicar melhor com Brasília. Se a gente vai mandar para lá, a gente precisa se comunicar melhor. É ver de que forma a gente pode fazer isso, em conjunto, para que esse pedido, ao chegar lá, não soe com resquícios de ideologia política. E sim com a necessidade da cidade de João Pessoa, com a devida prestação de um serviço que vocês fazem e o recebimento do fruto desse trabalho. A importância que a gente tem aqui, vereador Milanês, é muito grande. E só fui perceber, depois da fala de alguns, depois da fala do doutor Felipe, a importância dessa audiência pública para a cidade de João Pessoa é fundamental. O risco é muito grande. E o governo federal, que está lá em Brasília, do mesmo jeito que a gente grita aqui, e eles não escutam lá, eles precisam ouvir. Contem com o meu apoio, com a minha força, com a minha disposição, para que essa parcela, essa parte do programa Mais Médicos seja mantida. O que eu tenho em conhecimento, doutor Felipe, e depois a gente pode debater um pouco mais sobre isso, é que o programa Mais Médicos não foi cancelado e vai ser substituído por um cargo de carreira federal. Assim como a fome não espera problemas estruturais, a saúde também não pode esperar problemas estruturais. A gente precisa resolver hoje. Já perdemos um médico, isso já é assustador. A fome, a saúde, não espera problemas estruturais. A gente tem que resolver agora, já, nesse exato momento. E se a gente tem que fazer, vereador Milanês, é esse requerimento, com a força dessa casa, com a união da força da Assembleia Legislativa, com a união de todos os grupos,
esquecendo ideologias políticas, esquecendo bandeiras, dizendo, olha, nós precisamos, a cidade precisa disso, e o programa Mais Médicos deve continuar, essa parcela deve continuar, é assim que será. Contem com o meu apoio, com minha força, com o meu afinco, com a minha luta, com a minha batalha, com a batalha de cada vereador dessa casa, para que a gente consiga manter esses contratos, manter essa parcela do programa Mais Médicos. E mais do que tudo, para que vocês continuem cuidando dos pessoenses, dos filhos de pessoenses. O doutor Felipe trouxe um dado importante a respeito da mortandade ou da mortalidade infantil. Graças a Deus, a cidade de João Pessoa, doutor Felipe, teve uma queda de 3 percentuais na mortalidade infantil. Éramos de 13,5, fomos para 10 ponto alguma coisa. 3 pontos percentuais. Mas se vocês forem embora, como é que isso vai ficar? Você falou com tanta sabedoria, doutor Felipe. A relação dessa queda se dá justamente por termos médicos competentes e gabaritados na ponta da lança. E vocês... E é a vocês que a gente deve isso. Essa queda da mortalidade infantil de João Pessoa. Se a gente perde vocês, a gente não vai poder festejar isso amanhã. Vai ver crianças, mães e pais sofrendo já numa saúde que nos faz sofrer. Então, gente, que Deus nos abençoe hoje. Que os frutos dessa audiência contagiem, contaminem e invadam várias e várias outras pessoas, várias e várias outras classes. Que nessa batalha não só estejam os médicos contratados, renovados, que nessa batalha esteja a própria OAB. Vamos provocar a OAB. Eu, como advogado, precisamos ir lá e dizer, olha, a OAB se manifeste sobre isso. Precisamos de várias classes aqui unidas para dizer, ó, se isso acontecer, vai ser terrível para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, que Deus nos abençoe hoje. Que Deus nos abençoe amanhã. Que Deus abençoe esse requerimento, vereador Milanês. Para que a gente possa vencer esse desafio e trazer uma sensibilidade que talvez o governo federal não esteja vendo. Mas cabe a nós aqui mostrar a ele. Cabe a cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade hoje. Que Deus nos abençoe e que a gente crie força, fé e disposição para que isso não aconteça mais.